Saudações do crente docente. Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. Nesse trimestre nós estamos falando sobre discipulado cristão, teologia e prática. Essa é a revista da Lições da Palavra de Deus, da editora Central Gospel, comentada pelo pastor Gilmar Vieira Chaves. Eu sou Jailton Lima e vou trazer um comentário, subsídios para ajudar você na construção, elaboração e esboço da lição do próximo domingo, que é a lição de número 6, os desafios da evangelização na atualidade. O texto áureo, que está em 1 Coríntios 9, versículo 16, palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, está escrito: porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso mostra que o apóstolo Paulo tinha a consciência livre e desimpedida da missão que lhe cabia, que era pregar o evangelho a todas as pessoas, que era anunciar o evangelho onde quer que ele pisasse a planta do pé dele. E quando a gente fala de anunciar, ele diz no versículo, se anuncia o evangelho, e no final ele diz, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Anunciar é tornar público, é fazer conhecido, é revelar algo com clareza para os seus ouvintes. Os ouvintes, ou aquela pessoa que estiver ouvindo ou sendo alvo do seu evangelismo pessoal, ou grupal, ou étnico, ela precisa ser falada, a mensagem evangélica precisa ser pronunciada, anunciada, publicada com clareza a fim de que aquele público ouça a mensagem do evangelho. E como o título da lição aí, desafio é porque demanda esforço, demanda uma disposição, uma firme disposição. E isso me traz à memória 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, quando o apóstolo Paulo está ali discorrendo a doutrina da ressurreição dos mortos, que é a mensagem, que faz parte da mensagem evangélica. Também ele diz para a igreja: sede firmes, sede constantes, sempre abundantes. Firmeza, constância e abundância na obra do Senhor, na obra evangelizadora, na obra de ensino, na obra de ganhar almas, na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, o trabalho de evangelização, o trabalho de ensino, o trabalho de agregar valores espirituais, morais, éticos, em todo e qualquer lugar que você pisar a planta do seu pé, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Quando você prega a palavra, muitas vezes o pregador ou o discipulador, ele demora a enxergar resultados ou não vê resultado nenhum, porque sempre haverá aqueles que vão rejeitar a mensagem do evangelho. Isso me lembra uma das frases do grande pregador Charles Spurgeon, quando ele diz que Deus é glorificado até mesmo naqueles que rejeitam o evangelho, porque, meu irmão, a glória do Senhor está sendo anunciada. A graça de Deus está sendo anunciada. Então, a mensagem evangélica, ela é para todos os homens, embora saibamos que nem todos vão aceitar a mensagem do evangelho. E a mensagem do evangelho é para ser pregada a todos os homens, em toda e qualquer época, em todo e qualquer lugar. Paulo escreveu a Tito, lá no capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens. João 3,16, o chamado texto áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira tal, de uma maneira indizível, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça no inferno, não pereça na perdição eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a gente precisa observar que a salvação ela é para ser proclamada a
todos os homens. Aí alguém pode dizer assim, Jailton, isso não seria universalismo? Não, vamos tratar apologeticamente falando, a gente pode dizer que o universalismo absoluto não faz parte dos nossos fundamentos de fé. O universalismo absoluto para nós é heresia. O que é esse universalismo? É a pregação, o ensino em que diz que no final de todas as coisas, Deus vai salvar a todos, independente de arrependimento ou de crer nele ou não. Isso eles incluem, os universalistas absolutos, eles incluem a pessoa de Satanás e seus demônios, que também no final vão ser salvos, etc. e tal. Isso para nós é pura heresia, nós não somos parte desse universalismo absoluto criado aí no decorrer do entendimento evangelístico dos séculos, das décadas do século. Então nós não cremos nesse tipo de universalismo. A mensagem evangélica ela é universal, mas não no sentido de no final de todas as coisas todos serão salvos, inclusive demônios e todas as suas hostes. Nada disso. Então, a mensagem do evangelho é para ser pregada, é para ser anunciada, é para promover a glória de Deus, anunciar o amor de Deus pelas pessoas, independente de raça, cor, independente de credo, independente do que quer que seja. A pessoa que receber a mensagem do evangelho, ela vai receber Cristo dentro do seu coração, vai confessar com a sua boca e vai ter, a partir dali, uma obra feita pelo Espírito Santo no interior dela, que vai refletir no seu exterior, que vai refletir na sua mente, vai refletir na sua crença, vai refletir na sua cultura, vai refletir nas suas questões morais, éticas, né? Então isso é muito importante que fique claro que a mensagem evangélica vai trazer uma mudança extraordinária na vida daquele que aceitar a mensagem de Cristo e também vai glorificar o nome do Senhor na vida dele. E aqueles que rejeitarem a mensagem do Evangelho, a parte deles será na perdição eterna, estando eternamente separados da vida de Deus, né, da reconciliação com Deus. Um dos objetivos da lição dessa semana é trazer consciência na vida dos crentes sobre a responsabilidade de anunciar o plano de salvação que foi elaborado por Deus. A obra de evangelização ela não é uma criação filosófica humana. Ela não veio de nenhum filósofo da Antiguidade ou da Idade Média ou das décadas recentes. Não, a mensagem, o plano de salvação, ele foi elaborado por Deus para resgatar o homem do seu pecado. Evangelismo, como nós vimos, evangelizar, como nós vimos na lição anterior, é o anúncio das boas novas, trazidas por Jesus Cristo com o propósito de resgatar o homem perdido e reconciliá-lo com Deus. Então isto sim é um desafio, né? Agora, é bem verdade que você deve acompanhar aí os tópicos da lição. Por exemplo, o tópico 1, evangelização, definição e modalidades. A evangelização inclui todo o processo envolvido no ato de proclamar as boas novas. E aqui na lição ele fala de evangelização urbana e evangelização com as redes sociais. Evangelização urbana. Aí na revista do professor você vai encontrar cruzadas evangelísticas, culto ao ar livre, né, ou por intermédio de prestação de serviço de forma voluntária à comunidade, onde a igreja está localizada. É preciso estar atento quanto aos obstáculos e estratégias de evangelização urbana. Por exemplo, cruzadas evangelísticas é um meio muito eficaz de se fazer evangelismo, que é proclamar para uma massa, para uma multidão, de uma vez só, o plano de salvação, a mensagem evangélica. Alguns homens de Deus passaram por essa terra em várias épocas, em várias eras, trabalhando aí nesse quesito de multidão, né, cruzadas evangelísticas. O mais famoso deles, por exemplo, Billy Graham, ou Billy Graham, como falam os americanos. Vocês lembram que aqui no Brasil, né, os mais velhos vão lembrar, não é o meu caso, mas em 1974, Billy Graham
conhecido mundialmente, né, e muito respeitado, inclusive por autoridades políticas, governamentais, respeitado por nações. No Maracanã, no Brasil, em 1974, Billy Graham reuniu mais de 200 mil pessoas, num projeto evangelístico de cruzada espetacular que ficou ali marcado na história evangelística do Brasil e do mundo. Billy Graham foi um homem de Deus, muito usado por Deus na obra evangelizadora, com um foco muito importante na mensagem de salvação, uma mensagem simples com as quais ele pregava, fazendo o evangelho ser conhecido e salvando, resgatando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro. Estima-se que ele tenha pregado para 80 milhões de pessoas em mais ou menos mais de 180 países. Então, Billy Graham foi um grande expoente evangelístico mundial no século XX. Então, vocês observam que cruzadas evangelísticas trouxeram a mensagem evangélica a vários povos, a várias nações do mundo. Um outro nome muito importante também, principalmente no meio pentecostal, Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart também esteve no Brasil, pregando no Maracanã, no Morumbi, e pregando em várias partes do mundo, inclusive pela televisão, né, a partir da TV americana. Jimmy Swaggart ficou conhecido também como um grande evangelista de cruzadas e também de pregações televisivas. Aqui no Brasil, antigamente, era transmitido pela TV Bandeirantes, né, e ficou aí conhecido no mundo inteiro também, esse grande evangelista. Em 2019, faleceu também o Reinhard Bonk, um grande evangelista de um peso estrutural evangelístico tremendo, inclusive, principalmente, né, ele era um alemão que tinha um chamado evangelístico poderoso, e ele ficou muito conhecido pelas missões em países da África, né? No ano 2000, por exemplo, na Nigéria, ele reuniu numa cruzada só mais de 1,5 milhão de pessoas. Tudo isso para pregar as boas novas do Evangelho. Tem que ser pregado. As cruzadas evangelísticas poderiam, né, eram usadas como meio evangelístico de massa, e hoje também não é muito diferente. Também são usadas. Pequenas igrejas locais promovem cruzadas de uma forma extraordinária. Cultos ao ar livre acontece ainda em várias partes do Brasil, né, cultos ao ar livre. Agora, devido a esta pandemia, evita-se muito, mas ainda acontece em várias partes do país, principalmente promovidos, né, por igrejas pentecostais. Cultos ao ar livre são cultos na zona urbana, nas cidades, né? Você passa muitas vezes pelo centro do Rio de Janeiro, tem sempre alguém com um folhetim na mão, na Rua do Ouvidor, na Rua 1º de Março, né, na Rua do Acre. Também você observa no Largo da Carioca. Antes, né, hoje aqui no Rio de Janeiro não pode mais, mas na década de 90 haviam cultos evangelísticos dentro dos trens, do metrô, em alguns outros meios de transporte também. Tudo isso porque os crentes têm consciência de que o evangelho é para ser pregado em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer circunstância, independente da situação que esteja passando o país. Por exemplo, o mundo inteiro está em pandemia, mas não é porque estamos em pandemia que vamos parar de pregar. Estamos isolados, estamos fechados, o governo tal fechou. Irmão, com a era tecnológica, a gente vai falar disso, com toda essa parafernália tecnológica, podemos usar os meios virtuais para alcançar pessoas, e é o que a igreja no mundo inteiro fez. A igreja evangélica no mundo inteiro promoveu cultos online, né, pregações online, já que por causa da pandemia ficou aí restrito às aglomerações e às reuniões, na época, né, o ano passado principalmente. Aqui no Rio de Janeiro nós estamos livres disso, graças a Deus, mas houve uma dinâmica muito boa, muito especial, muito bem elaborada de pregação evangelística
por meios virtuais e televisivos. Aqui no Brasil, é conhecido entre nós, que é o meu pastor Silas Malafaia, ele também, bem no início do seu ministério, e assim até os dias atuais, promoveu não só evangelismo televisivo. Aliás, o pastor Silas Malafaia ele tem mais de 30 anos ininterruptos pregando o evangelho na televisão brasileira. Agora, também publicação de dezenas de livros evangelísticos com uma linguagem simples e acessível, livros que falam de vida com Deus, que falam de restauração, que falam de ajuda espiritual, ajuda emocional, também parte desse aparato evangelístico. Pastor Silas Malafaia promoveu cruzadas desde o início do seu ministério, cruzadas que ele fazia em cima de caminhões, né? E não só em áreas grandes no Brasil, em campos grandes, né? Em áreas grandes, espaços enormes, mas também em áreas proletárias, em favelas, comunidades. Pastor Silas Malafaia fez cruzada por várias vezes na Vila Cruzeiro, lá no Parque Proletário da Penha, na comunidade Kelson, na Maré, também na década de 90. Então, vocês observam que no Brasil nós temos grandes homens de Deus que promoveram cruzadas evangelísticas de grandes proporções e em todo e qualquer lugar. Então cruzada evangelística faz parte da evangelização urbana, tá certo? E uma das missões evangelísticas muito particulares, podemos dizer assim, e com uma delicadeza espiritual muito forte, é o evangelismo dos encarcerados, por exemplo. Os encarcerados. O Brasil ele tem a terceira maior população carcerária do mundo. Já se contabiliza aí mais de 800 mil pessoas em prisões, encarceradas, né? Que recebem, inclusive, das igrejas evangélicas de várias denominações. Essa população carcerária também recebe evangelismo. Grupos de capelania, igrejas, né, das mais diversas correntes teológicas entram nos presídios para evangelizar pessoas, para promover ressocialização e uma comunhão espiritual daquele detento, a fim de que ele mude de vida, a fim de que ele se ressocialize, a fim de que ele, quando sair daquele regime fechado ou semiaberto, né, a fim de que quando ele saia para uma nova vida, porque aquele que está em Cristo, nós cremos, pela palavra do Senhor, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tendo o Brasil a terceira maior população carcerária do mundo, perdendo aí para os Estados Unidos e a China, nós observamos que há uma responsabilidade enorme de se pregar o evangelho, de se discipular pessoas dentro ou no meio da população carcerária do Brasil e do mundo, porque Cristo veio não para condenar a alma dos homens, mas para salvá-las. Então a mensagem evangélica é de restauração de vidas. Sobre a evangelização por meio das redes sociais, é muito importante que nós usemos, né, esse aparato tecnológico de virtualização, de mundo virtual, pela rede mundial de computadores. A gente pode aproveitar esse espaço, assim como a televisão e o rádio foram aproveitados para comunicar e anunciar a mensagem evangélica, as redes sociais também não podem ser diferentes. Por exemplo, no mundo inteiro, você fizer uma pesquisa aí via Google, você vai ver que os usuários de internet no mundo são 4,66 bilhões de usuários, correspondendo aí a 59,5% da população mundial tem acesso à internet no mundo. Então hoje a internet, podemos dizer, é o melhor meio de comunicação de massa que existe na face dessa terra. Podemos dizer dessa forma. São mensagens instantâneas que podem ser promovidas ao vivo, né? Full time, também nesse mundo virtual. As redes sociais,
elas podem e devem ser usadas também como meio de evangelização, como meio de proclamação, anúncio da mensagem evangélica. Você pesquisa aí Você também pode pesquisar para ver como está esse campo das redes sociais. Por exemplo, usuários. O Facebook está em primeiro lugar em número de usuários. Em primeiro lugar, o Facebook é um ambiente virtual propício para evangelização. O que é que você tem feito com a rede social? Será que você só usa a rede social para ostentação própria? Não, vai lá e aproveita e deixa um versículo para alguém. Manda uma mensagem, publique versículos, publique a mensagem de salvação no Facebook. Em segundo lugar, em número de usuários, está o YouTube. Em terceiro, o Instagram. O quarto, TikTok. O quinto, tem outras redes sociais também. O Quai, que está em sétimo lugar. O Pinterest, que é uma plataforma de imagens também. Você pode optar, está em oitavo lugar. O Reddit, em nono lugar. E o Twitter, em décimo lugar. Todos esses aparatos virtuais podem ser usados como meios de evangelização em massa, via virtualidade. Muito importante que isso fique claro para todos nós. Um dos desafios da evangelização na atualidade é a evangelização dos povos não alcançados. Aí entra uma questão missionária também muito forte e muito delicada também, porque para ir ao campo missionário, se for o caso de você ter um chamado específico para missões internacionais ou transculturais, é muito importante que ter a consciência de que existem, a lição está dizendo que existe mais de 7.000 povos não alcançados no mundo. Ou seja, há uma carência de missionários e há uma série de agências missionárias, tanto no Brasil quanto em outros países, que enviam missionários para países não alcançados. Aí a lição está mencionando o que chamamos de a janela 1040. Essa janela 1040, ela se originou, esse termo, né, janela 1040, ela se originou com o Louis Bush, que era o diretor internacional da AD2000, da Beyond Movement, durante a segunda conferência de Lausanne em Manila, em julho de 89. Desde então, os missiólogos usam essa nomenclatura para designar os países que estão ali nessa janela, do que eles chamam de janela 1040, que é compreendida, né, esse termo é compreendido pelos paralelos 10 e 40, acima da linha do Equador, onde vivem 97% das pessoas menos evangelizadas no mundo. Esse dado está lá no site missãoterra.com. Então você vê lá que esses países são problemáticos religiosamente, porque promovem perseguição, eles superprotegem a sua doutrina local, seu ensino local, sua religião local, como o hinduísmo, budismo, islamismo, que é a religião que mais cresce no mundo. Só para citar para vocês alguns países dessa janela 1040, temos o Kuwait, o Irã, o Egito, Israel, Brunei, Líbia, Somália, Bangladesh, Uzbequistão, Tajiquistão, Líbano, Malásia e vários outros países como a Índia, Butão, Paquistão, Mali, Nepal, China, Catar, Omã, Nigéria, Coreia do Norte, Emirados Árabes, são povos que não alcançados, que possa ser, e eu acredito que tenha, missionários que por necessidade, por guardarem a própria vida, estejam pregando o evangelho, mas de forma escondida, com pseudônimos, disfarçados. São pessoas que Deus designou com um chamado muito poderoso e missionário, inclusive correndo o risco de vida, para que a mensagem do evangelho chegue naquele momento. Então, se você não tem esse chamado específico, você também pode ajudar a sua igreja, né, a promover evangelismo nessas áreas. Igrejas que ajudam o campo missionário, igrejas que promovem evangelismo em países críticos, né, e fechados. Então isso é muito importante também que fique na consciência dos nossos irmãos em Cristo.
No tópico 3, você observa que a evangelização do Brasil também é importante. A gente pensa no mundo, mas pensa também na nossa nação. A gente pensa na nação, a gente pensa no nosso estado. A gente pensa no estado, pensa na nossa cidade. Pensa na nossa cidade, pensa no nosso bairro. Pensa no nosso bairro, pensa no nosso quarteirão. Pensou no nosso quarteirão, pensa na nossa rua. Pensou na sua rua, pensou nos seus vizinhos. É uma prova, né, de que você e eu precisamos manter o contato dentro da nossa nação, dentro desses contextos, para que a mensagem do Evangelho também chegue a pessoas até que estão próximas a você, que você tem mais acesso, que você tem mais comunicação, né? Aqui no Brasil, há povos minoritários, como a lição também diz. Estima-se aí que os indígenas, por exemplo, os índios, estima-se que os índios estejam divididos aí no Brasil em 225 povos, né? E existe evangelismo dentro de várias tribos, né? No Brasil, tribos indígenas recebendo missões, há grupos evangélicos dentro de aldeias, mas também estima-se que entre os índios há pelo menos 70 tribos que são isoladas, em que nem o próprio governo brasileiro consegue entrar. São tribos muito perigosas, até que se você se aproximar do território, pode levar uma flechada ou uma lançada pelas suas costas, porque eles se autoprotegem, né, contra qualquer invasão. Então não adianta para o crente colocar desculpas para não evangelizar. A gente se limita muito, né, querendo talvez, eu preciso falar bonito para pregar, preciso ter uma boa oratória. Claro, isso tudo é muito bom. Eu preciso ter uma homilética mais acessível, né? Claro que isso é muito bom, mas não é a necessidade primaz da obra evangelizadora, tá certo? Então, o desejo de Deus é que todas as pessoas sejam salvas, embora saibamos que por causa da dureza do coração, por causa do amor ao mundo, por causa do amor ao pecado que essas pessoas têm, de não renunciar, de rejeitar a mensagem evangélica, eles talvez percam a sua salvação. Mas isso não quer dizer que você e eu vamos parar de pregar o evangelho em hipótese alguma. Em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer lugar, para toda e qualquer pessoa, pregue a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus, quer oportuno, quer não. Pregue a palavra de Deus, a mensagem. Jesus Cristo salva. Arrependei-vos, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É assim. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação está disponível. A mensagem do Evangelho está disponível. Ensine isso e tenha isso como meta na sua vida de cristão. Evangelizar, discipular, contribuir financeiramente com missões, contribuir também orando, intercedendo pelos missionários. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.